Então eu vou usar a vontade, o prazer e tudo, eu vou pagar um preço. Mas é aí que está a evolução. Você não vai fazer aquilo que você deseja, você vai fazer aquilo que é certo. O nosso ideal, olha essa frase, num filme lá de Moisés, de Noé. O nosso ideal, a nossa causa está muito além da minha vontade. Não é a minha vontade que vai prevalecer aqui. O ideal é muito superior. Se a gente não pensar com superioridade, a gente não fala. Nós estamos evoluindo. Hoje a gente percebe isso, porque a legião da boa não é mais uma religião, porque o que a gente vê por aí são religiões, né? Sim. É realmente um convite à boa vontade, à ação, né? À mudança, é uma irmandade, é realmente uma força para o bem, né? Em prol do bem, da mudança. Então, às vezes eu me pego pensando, né? Isso que Alzira Zaru colocou, legião da boa vontade, porque a boa vontade sempre, em todos os momentos da vida, boa vontade dentro da casa da gente, boa vontade para fazer um serviço simples, tem que haver essa boa vontade. Para pensar, não é verdade? Essa boa vontade para a realização de coisas simples do dia a dia é a boa vontade. E esse foi o convite que ele fez, né, que diferenciou até hoje. Não é mais uma religião, mais uma igreja. Realmente foi um convite que continua em pé, né? Então bateu. Você não viu? Eu fico, às vezes, pensando. Não, bateu porque eu tenho que dizer uma coisa para vocês. A gente sabe, mas eu digo que a gente precisa sentir. O que eu senti hoje nessa reunião, que aquela voz falou comigo assim: Alzira Zaru não veio para os regionais. Enganado, não veio para nós não, veio para o planeta. Hoje as palavras de Alzira Zaru estão no Vaticano, as palavras de Alzira Zaru estão na França, na Inglaterra, as palavras de Alzira Zaru, o exemplo, a energia desse homem está no Oriente. É coisa assim, eu senti nessa reunião, eu já sabia, mas eu senti. Alzira Zaru é um cidadão celeste. A mensagem que ele trouxe é enorme, desde Moisés, e ali chega Kardec, vem até Alzira Zaru, revela o novo mandamento. Muita gente hoje faz alguma coisa por causa de Alzira Zaru. E se nós analisarmos, no Ocidente principalmente, o que nós tínhamos aqui era selvageria. Selvageria. Com Kardec e Alzira Zaru, que são as duas testemunhas, eu vejo um mundo mais civilizado. Alzira Zaru veio para o planeta, é o Paráclito. Kardec, Moisés, tal. Então, hoje aqui, isso, a boa vontade, os exemplos que esse homem trouxe, eles estão fortes na espiritualidade e vão descer com tudo. Dentro de mais uns 40 anos, o mundo vai conhecer Zaru. Porque agora que estão conhecendo Kardec, são 217 anos, Kardec veio ao mundo tal, e agora ele está sendo conhecido tal. Alzira Zaru, e ele ensinou, precisa de um século para uma ideia ser entronizada. Ele fez o centenário aqui, mas dentro de uns 40 anos a humanidade vai estar conhecendo perfeitamente Alzira Zaru. Mas como? Vocês vão ver. Porque o espiritual é mais forte, vai baixar. Ele mudou. Isso é em latim. Ninguém chamava irmão, não. Ninguém chamava irmão, não. Ninguém quer fazer a bênção da água. Hoje fazem, né? E mais um tempo, né, Sérgio, vai chegar mais tempo, né? E ele pode fazer a água, pode colocar um remédio ali dentro, porque assim, vai caminhar mais um pouquinho o raciocínio para chegar nisso. Isto é destituído de fanatismo.
Nenhum. Porque Zaru é grande, mas eu sou um micróbio. E daí? Opa, respeito o micróbio. Aí, aquela questão, sem fanatismo. Como a gente estava falando aqui, e eu falei lá em Anápolis, algo que eu aprendi com o Humberto Roden. A tolerância. O que é a tolerância? Assim, eu recebi a maior pregação do mundo. Eu sei tudo. Vou ter paciência com espírita, vou ter paciência com católico, com protestante, com ateu, com bandista. Isto é orgulho, isso é vaidade, isso não é tolerância, isso é ignorância. É aquilo que você disse, é amar o outro. Aquilo que aquela católica freira fez, ele é positivo, o Chico é positivo. Isto é muito mais que a tolerância, isso é respeito. Respeito. É assim que tem que ser. Vocês viram, desculpa interromper, mas Não fale, vai gravar. no programa do Hulk, ele mostrando uma senhora lá no Ceará. Alguém viu esse fato? Eu tô Eu lembrando. estava conversando com a legionária Maria lá de Vitória. Aquilo é um novo mandamento, mas um novo mandamento mesmo. Aquela é uma legionária. Aí nós estávamos comentando. A desconhecida, simples, fazia uma caridade. Eu não sei contar, você assistiu? Aquilo é uma legionária. Fala pra nós. É uma o que ela legionária, faz. sim. Ela nasceu, ela casou, né? E o marido batia nela e tal. Ela nasceu, ela casou, ela primeiro que ela era órfã, né? Ela viveu a vida na rua. Ela vivia na rua. E aí quando ela casou, o marido batia muito nela e tal. E chegou um ponto que eu acho que ele morreu e ela foi pra rua, literalmente. E aí ela pedia a Deus que ela só queria ter uma casa, um lugarzinho para ela viver. E aí nessa história, nesse lugarzinho para ela viver, Deus deu uma casa para ela. É uma pessoa muito simples. E aí ela pegou e nessa casa ela começou a pegar pessoas na rua e levar para casa dela. Aquilo que ela passou, ela começou a ajudar. E a casa dela virou uma casa do caminho. E chegou a ter 40 crianças, né? 400 crianças na casa dela. E não tinha dente, não tinha nada. Era uma pessoa extremamente assim, simples. E ela tinha um desejo de conhecer o Papa. E entrou o Luciano Huck por através de alguma de uma pessoa que escreveu tal, para reformar a casa dela, para ela receber mais crianças, para ela ter capacidade de receber, de ajudar, isso, e fazer uma biblioteca para que ela pudesse ajudar mais crianças. E o sonho dela era conhecer o Papa, e você sabe, o Luciano Huck é judeu, né? Ele é judeu, não acredita em nada disso. Mas ele conseguiu, né, através da Rede Globo, ir visitar o Papa. E ela foi. E como ela era católica e ele não pôde nem entrar. Fizeram uma visita extremamente restrita, ela entrou, conheceu o Papa, tal. E quando ela voltou para o Brasil, feliz da vida, assim, maravilhada, né? E quando ia entregar a casa para ela, ela faleceu. Ela não Mas viu. ela conheceu o Papa, não é que ela idolatrava o Papa, né? Não. É que ela achava o Papa caridoso. Engraçado. Isso. Ela não idolatrava o Papa, ela não achava que o Papa. Não. Para ela, o Papa era uma pessoa de Deus que fazia caridade. Isso. Até o jeito dela ver. Foi diferente. O Papa era E ela era diferente. negra, sabe, toda desdentada e tal. Assim, interessantíssimo. E aí, o dia que ele foi entregar a casa, ela faleceu. Ela faleceu. Eu conseguia ver o Além. Além. Ele, na verdade, Como ela. fazendo diferença. Via ele como ela. Ah, sim, a vida é um espelho. Exato. Ele é o suprassumo da caridade. Porque a gente vê no outro o que a gente tem dentro. Não é? A gente vê no outro o que nós temos dentro. Ô Fátima, mas foi tão bom você entrar.
e mostrar esse exemplo aí, porque é uma grande coisa. Isso aí que é exemplo de boa vontade. Boa vontade é isso. E o mais bonito é isso que ela falou. Aquela é uma legionária. Nós somos destituídos de fanatismo, porque quando nós vemos uma pessoa boa lá fora, assim, é legionário. Eu não sou. Se ela corresse, Ela é. ela não, talvez passasse despercebida. Mas eu acho que a história dela Ela tinha que correr para poder dar o choque dele. Ele chorava muito. Quem? O padre chorava. porque ela foi com o Fábio de Mello, foram os dois. Gente, já vamos apelar de uma vez? Espera aí. Foram os dois. Ela coloca no chinelo o Papa, o padre, a instituição inteira, porque ela deu tudo que tinha. E eles, nada. Isso, Ele falou que ele se sentiu arrasado. ele se sentiu arrasado, falou, eu me sinto acabado, eu olho isso. Agora a pessoa se sente envergonhada. Ah, ela Porque, era desdentada. E o perispírito dela, será que não ficou bonito? Não ficou bonito? Porque ela passou todo tipo de expiação. E ainda devolveu toda aquela violência com amor. Aí acabou. A noite fechou, acabou. Ela devolveu com amor. É aquilo que agora há pouco nós conversávamos. Não teve um pai e uma boa mãe e foi um espírito bom. Ela não teve ninguém. Nem marido que prestasse. Não, foi estuprada na infância e tal. É uma das histórias mais Devolveu com amor, aceitação e gratidão, né? Aceitação e gratidão é o nosso modelo, tem que ser hoje, né? Não tem outras palavras. Aceitação e gratidão. E o mundo ao seu derredor transforma. Ó, tá arrasou agora, acabou, né? Não tem mais pra nada para nós, vamos ver. Muitos se transviam, alguns resistem ao arrastamento do orgulho, do egoísmo e da inveja. O orgulhoso sente inveja por não poder suportar o que quer que seja acima de si mesmo. É egoísta, pretendendo ser para tudo o ponto de referência. É presunçoso, pois deposita em suas energias ou faculdades intelectuais uma confiança tão errônea quanto condenável, que o leva muitas vezes a se revoltar contra a prudência de quem lhe interdita atos superiores às suas forças. Ponto. Isso é muito importante. Essa mulher que nós acabamos de falar foi o contrário. Sem orgulho, sem vaidade. Agora, está falando aqui de um cidadão ou de uma cidadã presunçosa, vaidosa, orgulhosa. É egoísta. Ele tem seu ponto de referência, presunçoso, deposita em suas energias ou faculdades intelectuais uma confiança tão errônea quanto condenável, que o leva muitas vezes a se revoltar contra a prudência daqueles que tentam interditar no comportamento dele e mostrar o caminho certo, e ele revolta mais ainda. Isso é sério. E todo aquele que procurar fazer algo de correto vai ser combatido, porque os vaidosos não aceitam. Não aceitam. Pode ser onde for, na política, na religião, na filosofia. Sim. Não pode aparecer. É aquilo que a sua irmã disse. Nem que seja por vaidade, eles começaram a fazer, porque tem que querer aparecer, vão ajudar aquelas pessoas. Então, por um interesse vai fazer. E ninguém pode fazer no lugar. Não, tem que ser eu. Eu sou a referência, eu sou o ponto. Esse ponto aqui é difícil, gente. Que hora nós temos aí? Mas esse ponto... Gente, a vaidade e o egoísmo não é no outro, não. É em cada um de nós. Gente, que bichinho peçonhento. Não é? Quem é que fala isso? Quem fala? Tem um espírito que chama Rossano. Fala alto. Fala. Eu quero que registre aí, porque é importante a fala dos nossos meninos. É que tem Aumenta aí. Está na diferença um pouquinho. Tem um espírita que faz muita palestra que chama Rossandro, acho que é Kindler. Eu não sei pronunciar direito sobre o nome dele. E ele fala isso sobre muita vaidade, né?
Porque às vezes, por exemplo, ele fala assim, você acha que é bom só quem, sei lá, te ajuda quando você tá por baixo. Mas quando você tá por baixo é mais fácil alguém querer te ajudar, entendeu? Por exemplo, assim, ele dá um exemplo. Você liga pra casa de alguém e pergunta, aí, como é que você tá? Aí a pessoa fala, nossa, eu tô mal, sei lá, tá? Aí você dá uma puta de uma força pra essa pessoa. Agora quando a pessoa, você liga pra casa de alguém e fala, ela começa a falar, nossa, tá tudo bem, a vida tá boa, você sente uma coisa, entendeu? Então ele fala que às vezes esse é um ponto, entendeu? Esse orgulho, essa vaidade que você tem de querer sempre ajudar quem tá por baixo. Inveja. Né? Que ele fala, todo mundo quer te ver bem, mas nunca melhor do que... Não. Esse é o problema, entendeu, do ser humano. Tem aquele também que quer pro outro mal. A questão da inveja, eu vi num livro esotérico, quando você sentia um resquício de inveja, para não falar muita, você sentia inveja, você fala assim, afasta de mim, cabeça de hidra. A hidra cheia de cobra, cheia de serpente, cada fio de cabelo uma serpente. A inveja, orgulho, vaidade. Inveja, orgulho e vaidade. Todos nós são os grandes inimigos nossos. Então fala aqui, nossos jovens. Em vez dessa, a gente tem tanto esse ímpeto de inveja, tanto esse ímpeto de... A gente quer ver o outro bem, a gente tem o prazer de ver o outro bem, mas a gente nunca quer Melhor que ver o nós. outro melhor que nós, a gente sente essa ponta de inveja. Mas até quando a gente vai falar o espírito da pessoa, a gente não fala tudo de bom, a gente vai falar tudo de melhor pra você, né? Desejar, além do que já tá bem, ainda melhorar o que ainda pode. Às vezes a gente só toca no assunto da pessoa, vê o lado que ela estava preocupada, mas ainda não vê o outro, o resto do mundo inteiro da pessoa que pode estar conturbado também, que a gente pode dar um pensamento positivo. Posso dar um testemunho disso? Pode. Aconteceu comigo esse fim de semana, impressionante. Então fala. Foi assim. Ó, o testemunho aconteceu essa semana. Ó como é que é Fala a aí. cabeça. Eu tava conversando com o Eduardo, meu amigo, ontem, né? Que ele tava falando até que ele tá no Rio e tal. E quando eu tava viajando lá pra Ribeirão, o Luciano da empresa, que é é o filho do dono, ele chegou pra mim e perguntou assim: ô Pedro, você conhece alguém pra trabalhar aqui e tal? Algum engenheiro, alguma coisa, alguma pessoa que, sei lá, que você conheça, que seja um bom profissional, que tá procurando crescer, começo de carreira e tudo mais? Aí eu falei assim, eu conheço alguns, né, mas você precisa em qual área? Ele falou, independente da área, né, tem que ser uma pessoa que queira crescer, trabalhar em vários setores. A gente não tá muito preocupado com conhecimento técnico específico, assim, sabe? E aí eu fiquei pensando, assim, falei, nossa, quem que eu vou colocar, né, quem que eu vou falar pra colocar? E tem um amigo meu que é o William, que ele é tipo um cara, é o exemplo de esforço, assim, sabe? Ele vê muitas vezes na engenharia, muitas vezes o que eu vejo até na música, sabe? Ele ama muito fazer o que ele faz, entendeu? Tipo, demais, assim, sabe? Eu gosto bastante, mas assim, ele tem um fascínio muito grande por isso, entendeu? E eu fiquei pensando assim, falei, velho, eu vou indicar o William de todo jeito. Aí você fica pensando, pô, mas você vai colocar mais um engenheiro eletricista, já tem 3 lá, entendeu? Tipo, teoricamente, o pensamento ruim, não tô falando que é um pensamento bom, mas o pensamento lógico seria, você tá colocando mais um cara lá pra ocupar um espaço que, tipo, pode ser destinado a você pra frente. Em vez de você indicar um engenheiro que seja civil, um engenheiro mecânico, você vai... Aí foi aquela frase do começo da reunião. Se você tem dúvida entre a sua escolha, escolhe o coração. Faz o que seu coração manda, o que seu coração pensa. Eu tinha falado exatamente isso ontem com o Eduardo. Falei, quando dá dúvida de você... Não pensa de maneira lógica, porque não é a lógica de Deus, entendeu? Foi raciocinado e foi raciocinante. É raciocinante. O que o dono procura é simplesmente alguém que tenha boa vontade, só isso. Olha, Com boa vontade você aprende qualquer coisa, você muda o mundo. os jovens... Foi ele que fez comigo no meu primeiro estágio. Ah, Quando a minha ex-patroa perguntou pra ela. então peraí, então grava lá. Quando eu fui fazer meu primeiro estágio de arquitetura, a Tailine, que estudava comigo, trabalhava num outro escritório. E as 3 sócias se separaram, ficaram 2 e a outra saiu. E aí, depois de um tempo, a ex-patroa dela perguntou se ela não conhecia alguém para indicar no estágio de arquitetura. Ela podia muito bem se auto-indicar para ir para lá, porque ela já sabia trabalhar com as meninas e aumentar a renda dela, mas ela não fez isso. Ela foi lá e me indicou, porque ela sabia que eu precisava do estágio, que eu precisava aprender, e ela acreditou em mim e me colocou no estágio. Aí foi onde eu fiz meu estágio todo da arquitetura por causa dela.
uma grandeza de alma. É isso aí. Ao invés da inveja, ajuda o outro. O Mauro, a Bud de guardinha, ele foi pegar um emprego, ele estava desempregado, mas pindaíba é a palavra, existe até uma fruta chamada pindaíba. E um emprego bom. Aí foi ele, o colega. O que ele fez? Ele saiu, deixou o colega pegar o emprego. Ele estava mal, mas eu acho que ele pensou, meu amigo está pior. Ele largou o emprego. Passado algum tempo, esse amigo cresceu, levou ele para a empresa e ele chegou no teto. Mal chegou no teto dessa empresa. As coisas são assim. Aí a fé raciocinante, eu vi um ator falar na Rede Globo, ele deu o exemplo certinho do que é fé raciocinante. A fé raciocinada é a lógica. A lógica. A fé raciocinante é a fé de que existe algo mais. É assim, eu vou colocar meu pé ali, mas lá não tem nada, é um buraco. Eu vou colocar meu pé ali, eu vou sair. Essa é a fé louca, a loucura de Deus. Eu vou conseguir. A fé de Deus é a loucura. O mundo só acredita nos 5 sentidos. É o que eu vejo, o que eu posso pegar. E a fé, porque tudo é do espírito, não é da matéria. O homem acreditar naquilo que não tem lógica. Essa é a grande verdade. Então a gente leva esse exemplo. Eu já tinha pensado nisso antes. Você não vai acreditar que eu tô falando, mas eu já tinha pensado nisso antes, que o William tinha totalmente o estilo da... Não sei se cheguei a comentar com você. Eu falei, nossa, o William, coitado, tá desempregado, ele tem... Nossa, mas ele tem o estilo da empresa mesmo, sabe? O jeito dele, porque ele também gosta muito de trabalhar mais com a parte de campo. Era o jeito dele. Eu falei, nossa, mas o William... Eu comentei até com o Eduardo uma vez, quando ele, um pouco antes de ter vindo aqui, na reunião que ele participou, eu falei, cara, o William ele tem muito mais a cara da Ixo, se for olhado, que eu, entendeu? Tipo, de lógica de vida. E agora aparecendo a oportunidade de eu colocar ele lá dentro, assim. Então você fica pensando, como é que pode, né, cara? Tipo, aí, tipo, eu vou... Mas Pedro, você não falou que você queria ajudar alguém? Colocar. Então, mas é isso que eu tô falando. Mas como é que o pensamento é tão forte ao ponto de você, tipo, pensar numa coisa, fazer essa leitura e, tipo assim, 8 meses depois acontece, entendeu? Tipo, de uma maneira assim, você já via que a pessoa ia para aquele... É impressionante. Aí volta no que o Paulo falou, que o jovem não é tão preso. Não é tão preso. Eles estão diferentes. Olha a nossa esperança. Sérgio, agora vamos lá. Nossa, então, Filhos Harun nos ensinou. Almas liberta. É agora. Eles chegaram, né? Eles estão dando exemplo, não é? Chegaram. Numa época de crise. Numa época de crise. Eles estão sendo o quê? Generosos. Eu mostrei pra você. O que eu te mostrei? Você falou assim, não, crise, você mudou de emprego agora. O que eu mostrei pra você? Eu não abri meu celular, não mostrei pra você? Eu falei, ó, essa semana aqui eu recebi 2 propostas de emprego, fora a que eu aceitei. Eu falei, essa semana agora, de novo, eu recebi mais 3 propostas. Emprego tem de monte. Assim, o mundo tá abarrotado de emprego. O que tá muito difícil é você arrumar quem queira trabalhar. Hoje, a dificuldade é arrumar quem quer trabalhar. Quem tem boa vontade para trabalhar. As pessoas pegam a primeira dificuldade que encontram e largam e abandonam. É a primeira, e seja qual for, seja trabalhar 2 horas a mais, 3 horas a mais, seja algo que ela não entenda. Eu não fui contratado para isso. É a primeira pergunta, é a primeira resposta. Meu contrato de trabalho, isso é desvio de função. Isso você ouve muito, porque as pessoas estão preocupadas simplesmente em se sustentar. Então é muito difícil achar bons profissionais. Por isso que o cara da empresa dele não quer saber se o cara é formado em A, B, C ou D. Valores. Ele quer alguém que tenha boa vontade, que a boa vontade move o mundo. Só para terminar, a gente contratou chegou 2 pessoas lá na Azul, semana retrasada. E
E aí, vamos entrevistar, vamos ver, vamos lá, vai. Eu não gosto muito de participar de entrevista, porque entrevista tem pra mim assim, entrevista é o melhor lugar do planeta. Você pode ser o que você quiser, você só precisa fazer o outro acreditar. Né? Entrevista é nada mais do que isso. Se eu falar o que o entrevistador quer ouvir, pronto, o emprego é meu. Aí, fomos lá entrevistar o cara, e tinha uma menina que ela era sensacional, espetacular. Já tinha formada na área, tinha não sei o que, e tinha um outro menino. E eu gostei demais desse menino. E eu falei assim, olha, eu contrataria ele. Família muito humilde, você via na cara dele, nas vestimentas. E ele falou assim, eu não sei nada, eu estou fazendo curso de TI voltado para gestão de TI. Jadson, e como você pagou e como você fez sua faculdade? Né? Teu pai te ajudou? Não. Eu sou pacoteiro no supermercado, eu pego o carrinho no estacionamento, né, do shopping e trago, e foi assim que eu paguei minha faculdade. Eu falei, é esse. Não, mas ele falou assim, eu não sei de nada, eu não tenho, mas eu tenho muita vontade de aprender. Eu falei, Jadson, não precisa me falar que você tem vontade, porque eu já vi, eu já percebi. Aí eu falei assim pro meu chefe, vamos encerrar o processo seletivo, que acho que nós achamos. E assim, tá todo mundo encantado com o menino. Ele realmente... Esse olhar muito clínico. Porque não interessa, para A ou para B, a gente vai ter que ensinar. Boa vontade. A boa vontade é o que vai levar a gente a contratar ou não. Mas ele vai de boa vontade dos dois lados, né? Vocês quererem ensinar o que ele não sabe, a boa vontade dele de querer aprender o que ele não sabe. Mas quando você hoje em dia... Nossa, eu vou me estender um pouquinho, mas... Hoje em dia, os pais dão tudo para os filhos. Tudo. É um brinquedo, é um celular, é qualquer coisa. Hoje, o não, para cada 10 sim, talvez venha um meio não. Venha um talvez, que vai se transformar num sim dali a 3, 4 meses. Então essa geração também é desprendida por isso. Porque vem muito fácil. E quando vem muito fácil, os valores são alterados. Também tem isso, né? E quando você está do outro lado da moeda, né, que você realmente precisa de alguém para te ajudar, para te apoiar, você olha no mundo de hoje, está muito difícil escolher. Até pelo sempre o sim, tudo pode, tudo vai, tudo quer. Não existe a dificuldade. Então, quando você encontra alguém, por exemplo, eu prefiro 1000 vezes, 1 milhão de vezes, pegar um aluno de uma FAPONE qualquer, de uma faculdade de qualquer coisa, do que eu pegar um cara da USP. Porque o cara que fez a FAPONE de qualquer coisa, ele trabalhou o dia inteiro, se matou para pagar a faculdade, pegou ônibus lotado, pegou trem, muitas vezes dormiu na aula, colou na prova, mas esse sabe a dificuldade do mundo, sabe como saltar as barreiras. Já o que estudou na USP, que fez e tal, ele tem tudo muito na mão. Então é muito difícil você ensinar, você querer, porque já vem com a cabeça formada, voltada para o eu. Eu sou o centro da atenção. Eu sou o indivíduo egoísta. Então para um pouquinho. Aí nessa parte, esse tipo de pessoa é uma confiança tão errônea quanto condenável que leva muitas vezes a se revoltar contra a prudência de quem interdita atos superiores às suas forças. Estava aqui dentro, precisava do exemplo, precisava desenhar. Prepotente, eles chegam por cima, não é? Já chega por cima porque tem tudo, teve tudo, não esforçou. Então, eis o problema, precisa de guia, precisa de direção. O Bill Gates, o que? Você quer começar como gerente ganhando $20 mil? É lá embaixo, filho. É lá. Então é isso aí. Eu tinha que te cortar, porque está aqui dentro. Mas o que tem isso a ver com doutrina? É tudo. Tudo. Está tudo aqui dentro. Toda a nossa conversa está em torno da doutrina. Não tem nada fora. E aí? Conclua aí, porque tinha que te cortar.
É exatamente isso, é a dificuldade do mundo de hoje, né? Então, do mesmo jeito que essa geração ela vem desprendida também por isso, por ganhar muito, por ter tudo, né? A dificuldade é zero, a dificuldade aqui é zero, né? Nós estamos numa casa, né, mãe? A gente pode citar o nosso exemplo, né? Quanto nós nos unimos para formar os últimos dois? Bonito. Né? Quanto que a gente fez, quanto que a gente abriu mão para tudo, todo mundo aqui abriu mão, né? Se vocês virem, a pintura é nova, né, da casa, que foi agora que deu, não foi, mãe, para você fazer. Juntou mas todo antes mundo. A gente se uniu muito, Juntando pra tudo, Sérgio. Foi junto. juntando muito, sofremos muito, Faculdade particular. né? Os 4 foram faculdade particular. Ela fez medicina e ele fez engenharia junto, né? Então nós 4 tivemos que se unir muito para que as coisas acontecessem, né? Você deu pro outro, né? Vai ver que isso que é família, né? Vai ver que isso que é família. A gente vê o exemplo, né, da casa da minha tia. Nem com o câncer da minha prima é capaz de unir aquela família. Porque a gente nota que há uma distância entre as irmãs, apesar da dor. E nós nos Isso é muito unimos sério. pelo amor. Isso é muito Nós sério. nos unimos pelo crescimento coletivo da casa, né? Não pensamos, né, em mim, a Ana nela, meu pai nela, a minha mãe nela. Nós pensamos no coletivo. Aqui a gente se uniu para um bem maior, né? A gente não se uniu para uma doença para poder ajudar alguém. Foi muito melhor. Foi pelo amor, né? Não pela dor, né? Não pela dor, né? E tem gente que nem com a dor vai. É com você. A minha namorada falou assim, não, vamos casar. Eu falei, não, agora não. Enquanto os dois não saírem, não tem essa. Mais 7 anos, não importa. Nesse caso veio a calhar. A dificuldade, mas ajuda o ser humano também. Ó, gente, então nós estamos vendo esse novo mandamento, ele está na prática. E na reunião que vocês foram lá em São Sebastião do Paraíso, eu falei, gente, olha essa família aqui. Eles são os filhos, agora são os netos de tio Derco, um homem que trabalhou pesado, mas olha os netos. Tem uma médica, tem aqui o engenheiro, tem aqui um advogado que vai subir muito, uma promotora daqui a pouco, se Deus quiser, e na informática, ele era da Gol. Da Gol. Eu acho que eu não fui porque eu ia para os Estados Unidos, não é isso? Você estava fora, e você fez mais força para ir. Então, é fruto do trabalho. Eu fiquei muito chateado, porque minha mãe virou para mim e falou assim, nós vamos para São Sebastião. Eu falei, você tá de brincadeira, mãe. Eu vou viajar domingo à noite, como que eu vou estar lá? Agora que vou apertar. Sábado. Não tem. E eu fui o que mais falei, não, a gente precisa mais São Sebastião, Agora nós vamos, né, Val? Eu me senti Olha. excluído. Eu falei, não, eu vou trabalhar justamente lá, não tem como ir. Pessoal de Andradas. Eu fiquei muito bravo. Agora ele vai, fiquei sabendo que eles vão. Vai aqui. Outra caravana. Agora ali nós vamos fazer um convite dentro do equilíbrio, dentro do que se pode, não é? O Quarteto Fantástico aqui está. Mas, dia 9/9, faremos uma cruzada do amor universal em São Sebastião do Paraíso, terra onde desencarnou o irmão Najib e Hans Léo Clay, os homens de confiança do presidente Zaru. Olha que coincidência. Então, dia 9/9 nós teremos essa cruzada lá. Vem um grupinho do Rio de Janeiro, a Fátima vai, ela está aqui e vai. Prometeu para mim que vai dar esse presente lá. Vai o grupo de São Paulo e vai um grupo de Goiás. Se houver a possibilidade, aí eu ia ficar tupetudo demais. Porque o maior presente é esse pessoal, se for possível,
dia 9/9, num sábado, 7 da noite, porque nós temos um feriado na quinta, em geral, emenda de uma sexta fica mais calmo. E se pudessem aparecer, olha, quem sabe já é uma possibilidade. Vai virar cruzada regional. Sim, ele vai deixar o celular com o WhatsApp aí e tal, pra gente infernizar a vida deles, até eles falam assim, eu vou. Não, mas porque é motivo de alegria. Se puder ir, que é sábado, 7 da noite, vocês veem a possibilidade. Ah, nós vamos. Já tô... Tem? Olha só, pense nisso com carinho, tá bom? E a gente já está aproveitando aqui a oportunidade. Eu não vou ficar tupetudo, porque é muita alegria. Se tiver, se transformaria numa cruzada até regional. Mas sem muita auê, sem muita gente. É um grupinho daqui, um grupinho dali, né? Então pense lá, que nós vamos gostar muito. Onde nós estamos? Não tendes visto crianças que tentam executar os vossos trabalhos, gabando-se de fazê-lo tão bem quanto vós, tal a confiança que depositam em si mesmas? Aí. E não raros se revoltam quanto à prudência dos pais, que vedam a esses temerários a prática de atos que estão acima de suas forças e que lhes poderiam causar graves acidentes. São espíritos que há séculos sofrem expiações e reencarnações sucessivas e que ainda não se purificaram. O orgulho, o egoísmo e a inveja que neles assim se manifestam são sinais e foram causa de suas quedas primitivas. Indóceis, rebeldes à direção dos espíritos incumbidos de os desenvolver, os que se transviam atraem por seus maus sentimentos, tendências ou pendores. Espíritos maus, a quem esses sentimentos, tendências ou pendores são simpáticos. Mas guardei isto muito bem, porque nossas palavras precisam ser exatamente compreendidas. O espírito cai por si mesmo, não porque outro o arraste à queda. Acabamos de dizer que os espíritos seguem livremente este ou aquele caminho. Portanto, é por ato da própria vontade, por impulso próprio, que entram numa ou noutra vereda. A simpatia que experimentam pelos espíritos inferiores e que sempre os domina resulta da disposição própria de cada um. Se após a queda se estabelecem as suas relações com os inferiores. Ponto, aqui. Tudo isso já foi falado hoje. Mas tem essa frasezinha aí que é a mais importante. Só após a queda se estabelecem as suas relações com os inferiores. Só depois do seu erro, aí que eu falava, é que se abre a porta e a janela. Antes não. O obsessor veio em cima de mim? Não. Por quê? Não tem direito. Por que ele viria sobre mim? O obsessor tem livre-arbítrio para amolar cada um? Não. Ele vai onde há afinidade, ele vai onde praticamente ele é chamado. Então tá aqui, ó, a alma dessa cruzada também. Só após a queda se estabelece as suas relações com os inferiores. É você que convidou, pelo seu padrão moral, pelo seu padrão espiritual. Muito sério isso, muito importante isso. Por isso, tio, é uma noite memorável. A gente exercitar tudo isso e pensar com muita seriedade. Epa, aconteceu isso? Aceito. Por certo, ali tem meu dedo, ali tem algo que eu busquei com minhas próprias mãos. Eu não sou vítima de nada. Vai pensar assim, é preciso um pouco de nobreza. Eu que busquei. Ao contrário, Deus não é Deus. Se aconteceu por acaso, Deus não é Deus. Aconteceu porque Deus permitiu, porque eu fiz por merecer. Essa é a aceitação. E o segundo passo, gratidão. Obrigado porque eu estou reconhecendo e vou mudar. Obrigado por tantas coisas boas. A vida transforma. Transforma. É aqui, ó. É aqui. Qualquer coisa nós somos capazes de conseguir. Qualquer coisa. Ninguém duvida disso. Qualquer coisa nós conseguimos. Tudo. Não há um problema que a gente não soluciona se a gente firmar aqui. Mas com lógica. Eu digo que uma prece bem feita é como um requerimento legal chegar numa repartição pública.
Chega alguém no balcão e fala assim, que droga, eu quero isso, sei o que, bate, xinga todo mundo, vai embora. O problema dele não vai ser solucionado. Esse é aquele que olha assim, Deus, a vida é assim. Não. Aí chega estou aqui com requerimento, tirei aqui as fotos, está acontecendo isso e isso na minha rua, isso, está aqui. Aquilo é encaminhado para o departamento, tal. No outro dia, eles estão lá consertando. Assim a prece bem feita. Você tem que saber entrar com requerimento, falar com autoridade superior, é com respeito. E aí você faz aquela prece do Bruno Gimenez. Respira. Se prepara. Respira. Aí começa a agradecer tudo de bom que tem de sua vida. Sua casa, seu irmão, sua esposa, a saúde, o dinheiro, a comida de hoje, tudo. Agradece. Depois pede a conexão com os bons espíritos. Que os bons espíritos venham nesse momento me ajudar nessa prece. Chama encarnado, desencarnado, vai com os bons. Só aí que você vai fazer o pedido. Não falha. Não falha. Foi aquele exemplo que eu mostrei no início da reunião. Mas veio de um espírita, Bruno Gimenez. É? Tem que ser só por Alzira Zaru? Alguém me ensinou que a respiração era bom. Outro me ensinou que a gratidão era maravilhosa. Outro me ensinou que eu precisava entrar em conexão com os espíritos na hora da minha oração. E outro me ensinou que eu deveria fazer um pedido sem desespero. Alguém veio e trouxe as 4 coisas, fez uma prece científica. É um requerimento legal que é atendido. Não falha. Não falha. Impressionante. Então vamos lá. Inversamente, aqueles que, obedientes, seguem o caminho que seus guias lhes apontam, para poderem progredir, atraem os bons espíritos, simpáticos às suas tendências boas, aos seus bons sentimentos e pendores. É como dizeis com muita razão, sem boa vontade, nenhum espírito pode alcançar a moral sublime do novo mandamento de Jesus. Aí, com que encerrou, sem boa vontade, nenhum espírito pode alcançar a moral sublime do novo mandamento de Jesus. Só mesmo um gênio que deixa as palavras certas para a gente amadurecer. E até hoje a gente fala assim, PBV, isso é uma bobagem, nunca vai ser usado, tal. Não, calma. Os 7 comandos, as 7 campanhas, calma. Aquilo ali que é o plano do partido. As 7 cruzadas, é ali. Mas como é que você vai colocar um partido de Deus no meio de selvagens? Não é hora. Precisa. São nossos irmãos petulantes. O mundo está sendo governado por crianças espirituais. São gênios por um lado, mas são crianças espirituais. Não falta o quê? Amor. Gente, aqui nós vamos dar uma paradinha. E essa parte, Deus da vida universal, o 5º, isso é bom. Essa aqui é maravilhosa, passo hoje, vocês vão ver. Isso aqui é uma delícia aqui. Essa aqui era para fechar, mas deixa pra gente criar uma expectativa. Essa aqui, porque depois você passou por todas essas, a 3, a 4, a 5 e a 3, a 4, essa aqui agora fica mastigada e você vê coisas muito interessantes aqui dentro. Coisas muito boas de se discutir, de conversar. Eu estava olhando aqui, principalmente quando você chega mais no finalzinho dela ali. Meu pai, aí que ela vai ficando melhor ainda para ser discutida. Paulo, que horas nós temos aí, meu amigo? Agora, nós fizemos 2 aqui, foi muito bom. De vez em quando nós estamos vindo fazer esse trabalhozinho aqui, onde ninguém vem como dono da verdade. Eu adoro quando entra alguém e fala, eu quero ouvir, porque eu quero aprender. Quem não sabe aprender, ele vai ensinar o quê? Eu quero aprender, quero ouvir. E vi os jovens hoje trazer muita coisa. Essa é uma nova visão. Olha a contribuição tão boa que saiu de lá. O Rio de Janeiro, ela às vezes quietinha, ela trouxe um exemplo que fechou tudo.
bonito, mais bonito que falou, ela é legionária. Quer dizer, legionário é um espírito que é instrumento da paz de Deus no mundo. Não quer dizer que nós sejamos, nós estamos pelejando para ser, né? Que é muito importante. Candidatos. Um dia eu falei assim, olha que nós vamos tornar sérios candidatos. Nós vamos tornar sérios candidatos a ser. É o que nós queremos, é a vontade que nós queremos de um mundo melhor. Ali fala de mundos evoluídos. Eu falei assim, nossa, que inveja boa essa. Mundo de paz. Nesse outro fala, os espíritos já vão para lá, onde você não precisa preocupar com sua bolsa, onde você não precisa preocupar com a criança que sai. Mundos melhores. Nós vimos tanta coisa que eu vou falar que no Brasil às vezes a coisa está bem pior, porque você vê países que as pessoas são civilizadas, tal, são educadas culturalmente, não espiritualmente, mas que o mundo oriental, os radicais estão chegando e estão destruindo a França, destruindo a Alemanha, estão tirando a paz. Que segurança? Ninguém tem segurança mais. Será que o padre não entrou em depressão depois que essa senhora morreu e ele se sentiu assim que a vida dele... Foi a morte da irmã dele. É o padre Fábio de Mello. Ele tem essa dor no coração porque a irmã estava doente, pediu para que ele fosse, ele não foi. Ele estava com muito compromissos e tal, mas a vida não esperou. Então ele tem isso, ele chegou a confessar, falar essa tristeza. Sim, porque infelizmente ele é um artista hoje e tal. Na verdade, eu acho que ele deve estar numa luta interna que ele nasceu para fazer. Existe o Caio Fábio. Caio Fábio, eu já ouvi ele falar na internet. Caio Fábio é uma enciclopédia, ele é o papa dos evangelhos. Ele conhece profundamente. Caio Fábio conhece. E você escuta o Caio Fábio falar 3, 4 horas. É evangélico. Ele teve um problema, ele tem 5 filhos, ele traiu a esposa e aquilo veio à tona. Ele era o papa. Já era casado e tal. Aconteceu aquilo com ele. E assim como o padre que deu o celibato, tal, olha o problema. Então, houve desequilíbrio dos dois lados, porque estão calcados, principalmente a igreja, calcado numa mentira, celibato. A pureza é espiritual. O presidente ensinou se olhar para uma mulher e cobiçar, já prostituir. Acabou. Para, ninguém aqui é criança, não. Todo mundo sabe disso. Olhou para a irmã de jornada, pá, prostituiu. Então, para com essa bobagem. Mas Caio Fábio não deixou de ser um gênio porque ele escorregou, ele caiu. E ele fala que todos estes que tentam a inovação são crucificados. Ele fala, e mandou um recado para esse. Queria arrebentarem com ele. Crucificado. Como aquele que entrou em depressão, vocês acham por quê? Por que ele entrou em depressão? Está fazendo um trabalho bonito, aparecendo mais do que aqueles outros todos. Ele era um jovem aparecendo. Então, é a vaidade. E essa vaidade atinge todos nós. Todos nós. Todos nós. Em situações diferentes. Sim. Sim, nós temos que orar e vigiar. Professor. A gente vive, né?
Horrível. Não é? Horrível. Querer saber mais, aparecer mais, fazer um trabalho melhor. Vamos dizer aqui. Ah, Eu falei que não quero mais ser diretor, mas sempre assim, Jesus, eu te agradeço o meu emprego, que deu tudo que eu precisava para cuidar da minha família, mas eu não quero mais ser diretor. E graças a Deus parece que eu posso ser diretor só até o ano 2018 e querer sair. E alguns assim, pelo amor de Deus, não sai, não sai. Hoje sou o diretor, acho que mais antigo, ficou assim, tantas eleições. Tenho orgulho disso, tenho orgulho de ganhar a eleição desde 93, dentro da escola. Falei, não quero. Aí aqueles de bom senso falam assim, Sérgio, fica, tal, bom senso, porque não tem a vaidade. E já apareceu gente bem jovem, eu, você, e começou, falei, dá corda. E chegava nas reuniões, arrebentava, pá, e falava alguma coisa, e ele gritava, deixa, dá corda. E tal, dá mais corda. Pronto, é um candidato a menos, está morto, já se destruiu. Pela vaidade, todo mundo está horrorizado. Todo mundo já está horrorizado. Você não precisa abrir a boca. Falei assim, nossa, é maluco. Imagina se pegar um carro de direção. Já pensou? Quando um diretor tem que ser o mais humilde, porque ele é o servidor de todos, ele é empregado de todo mundo. Todo mundo procura para conversar, para resolver. Então é isso. A vaidade. E ninguém se institui diretor, professor, de nada. Você se faz. Você se faz aprendendo, caindo, levantando. E tem uma coisa chamada destino que Deus te coloca. Deus te coloca lá. Sim. Sim. Bom, nós vamos encerrar. Vocês têm retorno. A gente agradece a paciência. Vocês vieram. Já tem um convite. Lá vai ser uma reunião mais social, porque nós queremos ouvir as pessoas. Tá? Gostaria muito que fosse algum representante de lá de Andradas. Eu não vou fazer chantagem, não. Se eu merecer, que eu já fiz chantagem com alguns. Se eu merecer, né? Mas a gente ficaria muito feliz de ter alguns de vocês. Seria um marco, né? Já vai ser um marco. E que vocês levem o nosso abraço para Andradas. Agradecer o tio. Eu dei uma cutucadinha nele ali e ele trouxe vocês. Foi muito bom. Agradecer a Fátima, que veio lá do Rio. Ela poderia ir em algumas reuniões lá, mas ela está sempre conosco. É uma história, né, Fátima, com a gente. Sim, eu sabia que tinha o dedo. Pode levar em Paraíso. Leva. Não, leva lá em Paraíso. A gente vê. Leva lá em Paraíso. Não, que isso. Eu já sabia que ele tinha colocado o dedinho para que eles viessem. Quando ela falou, só confirmou. E aquele ali, eu queria tanto ver aquele tio querido ali. A Maria Helena me cobrou muito. Tem que saber como é que tá o tio. Mas eu vou descobrir, eu tenho lá o filho dele no WhatsApp. E quando respondeu, era a voz dele. Sim. E nós andei tentando uns contatos lá. Eu não chamei a Amélia para vir aqui, chamei para ir em Paraíso. Eu não. E ela viria.
Ela viria se chamasse. Ela falou que vai pensar se vai em Paraíso. Eu sei que é mais difícil, para levar a mãe. Mas aí eu não chamei para cá tal, Deus sabe por quê. Deus sabe por quê. Porque eu tive a vontade e chamei. Mas seria muita coisa boa de uma vez. Vamos deixar aos poucos. Bom, nós vamos só para a nossa precezinha final. Quem vai fazer a prece? Tia, vocês podem fazer. Um de vocês pode fazer essa prece final. Quem faz essa prece final? Alguém? Geralmente sempre pergunta. Ah lá, então deixa ela. A irmã apontou. A Silvia, faça essa prece final. A irmã apontou, tá aqui o microfone. Olha lá. Se a gente não tivesse gostado, Apontou, tá feito. Se a irmã apontou. aí vem coisas, viu? Preparem-nos. Mestre Jesus, queríamos te agradecer por esta oportunidade, que hoje em dia se torna tão rara, devido aos convites do mundo, aqueles convites que nos fazem perder o tempo, esse tempo tão precioso dessa última hora que vivemos. Queremos também te pedir, Mestre amado, que nos ampare nas decisões deste tempo que vivemos. Que possamos não perder o rumo da embarcação que levará todos nós a um porto mais seguro. Que a espiritualidade superior formada pelos nossos amigos de outras eras, nosso querido irmão Alziro Zarur, que com certeza trabalha incessantemente por todos nós, os seus legionários. Que o nosso querido patrono Francisco de Assis continue no lema e no leme desta causa que nada mais é que a libertação espiritual de todos nós. Fortalece, Senhor, ainda a nossa fraqueza, para que possamos cada dia mais angariarmos uma pequenina luz que nos conduzirá à vitória. Que neste lar fique a paz de Deus, que somente Deus pode dar. Que nossa Mãe Maria Santíssima abençoe cada um que aqui está, abençoe as nossas famílias, abençoe esta cidade de São João da Boa Vista, toda a vizinhança aqui, enfim, que todos possam ser contemplados com a energia desse momento tão sublime, que somos tocados por essa espiritualidade que nos contempla nesse instante, formada pelos nossos amigos tão queridos. Com a visita que sinto da Dona Luísa, do seu Dergo, que estão felizes porque sabem que o exemplo está sendo seguido. Fiquem todos na paz de Deus, que assim seja. Encerramos com Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre.